Você não nasceu para ficar no poder do demônio. E o que te coloca no poder do demônio? Uma simples mentira. Você viver uma vida de mentira, mentindo para um e mentindo para outro, você se coloca no poder do demônio. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você já parou para pensar que nada do que você tem, nem mesmo o ar que você respira, vem de você, mas sim da graça de Deus? Nesse corte impactante com Frei Gilson, você vai entender o que é fé de verdade, por que Jesus é o único caminho para a salvação e como se reconectar com Deus mesmo em meio ao caos. Se você sente que está distante, se sente perdido ou se precisa de uma palavra de esperança, esse vídeo é para você. Fica com a gente até o final e descubra por que crer em Jesus não é uma opção, é uma decisão que transforma tudo. Aí eu estou aí em 2 Coríntios, certo? Palmeiras 2, Capítulo 12, versículo 9. 12, versículo... Eu não Isso. cheguei na 90 ainda. Aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Achou Visões aí? e revelações? Isto. Vamos lá. Me dá o óculos aí, 9. bola. Visões e revelações. Você quer que eu leia até onde? Só o versículo 9. Mas ele me disse: basta-te, minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Aqui é o grande apóstolo Paulo. Uhum. E Paulo, ele confiava muito na sua força. Paulo confiava muito no seu conhecimento. Paulo confiava muito em si mesmo. E Jesus agora vai falar com ele: basta-te a minha graça, Paulo. Não é você, sou eu quem faço em você. Então esse é o meu lema sacerdotal, essa passagem é o meu lema sacerdotal. Que legal. Então basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Ou seja, Quando você está mais vulnerável, né? exato, porque não é você quem faz, sou eu quem faço em você, é a minha Bonito, graça que atua em bonito. você. E aí, consegue continuar lendo? Claro, portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Então isso é maravilhoso. Né? É entender que não é você, a entender que é Ele que faz tudo em nós, É a força dele. a entender que é a graça dele e que nada vem de você, tudo vem de Deus. Então tudo isso que nós estamos conversando, tudo é Deus, tudo é graça dele. Então Paulo vai entender isso na vida dele, um grande homem, inteligente, muito inteligente, mas aí Deus falando para ele: não é você, sou eu. João capítulo 3. Que página que é, Frei? Página 1387. Toda pessoa ela precisa entender o que nós vamos ler agora. Porque aqui está o seu futuro. Que depende de vocês. Uhum. Tá fácil achar a página. Enviado, já achei, bola, tá aqui, ó. Tá fácil. 1387. Pronto. Tá, onde Isso, tá aí? 1387. Aí, capítulo 3, versículo 16 a 18. A gente vai lendo aos poucos. Com efeito aqui? Com efeito, isso. De tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Preste atenção, eu vou parando vocês, tá? Tá. Veja, com efeito de tal modo, Deus amou o mundo. Isso é lindo, Deus amou a gente. Deus amou o mundo. E qual é a prova que ele amou o mundo? É que ele deu o seu filho único. Ele deu o seu filho único. Você não merecia, mas ele te deu o filho único dele. Para quê? Vai, bola, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que lindo. Para que todo que nele crer não pereça. Então veja, Deus deu para você, Deus deu para nós o seu filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, o desejo de Deus para mim e para você é que você tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que você vá para o céu. Só que tem um detalhe, isso que vai dizer Santo Agostinho. Deus não precisou de você para criar você. Não precisou de você. Simplesmente você veio ao mundo porque Deus quis. Ele não te perguntou se você queria vir ao mundo ou não. Deus não precisa de você para criar você, mas Deus precisa de você para salvar você.
É verdade. Porque se você não quiser ser salvo, você não vai ser Não salvo. vai ser. Tá, Se você não crer nele, você não recebe salvação. Quer ver? Continua lendo o texto. vai bola. Versículo 17. 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, uma coisa importante. Para que Deus enviou Jesus? Para enviar as pessoas para o inferno? Para condenar as pessoas? Não. Deus não enviou Jesus para que o mundo se perdesse. Deus enviou Jesus para que as pessoas fossem salvas. Bonito isso. Putz. Então, ou seja, esse negócio que Deus quer mandar alguém para o inferno, isso não existe. O que te leva para o inferno são as suas escolhas. Vamos chegar lá. Sim, sim. Vamos lá. Mas olha aí a palavra que vai dizer agora no versículo 18. Quem nele crê não é condenado, Pronto. Se você crê em Jesus, você não é condenado. Sim. mas quem não crê já está condenado. Já está. Já está. Você não quer seguir Jesus? Você não quer seguir a palavra de Jesus? Uhum. Você já está. E por que já está? Porque não tem outro caminho para chegar ao céu que não seja ele. Fé não é sentimento. Uhum. Se fé fosse sentimento, sentimento vai e vem. Seria muito Tá. inconsistente. Fé também não é acreditar somente na existência de Deus, porque até o diabo crê que Deus existe. Fé é muito mais do que isso. O que é a fé? O que é crer? Porque Jesus está falando, se você crer em mim, você será salvo. Se você não crer, você já está Já condenado. está condenado. Aí eu vou precisar de outra palavra. Vai. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Gosto dessa palavra para dizer o que é fé de verdade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isto é fé. É quando você coloca a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Carioca e bola, vocês entenderam? Da rocha. Fé é quando você coloca a sua vida sobre Jesus. Uhum. É quando você diz, olha, entrego a minha vida, coloco a minha vida em você, coloco a minha vida em ti. Nas mãos dele. Isto. Só que, ó, veja bem, aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Então, o que é fé? Fé é adesão à pessoa de Jesus e à palavra de Jesus. Aham. Porque senão você é aquele... tem gente que fala assim, eu tenho fé. Mas você segue a palavra dele? Não. Então, assim, não adianta você me dizer, eu tenho fé, mas não segue essa palavra. Então, isto é fé. É adesão. Aham. Aderir à pessoa de Jesus e aderir à palavra de Jesus. Ou você adere a Jesus, ou você vai aderir ao diabo. Não existe outro caminho. Abra aí 1 João, capítulo 3, versículo 8. Achou aí, bola? Achei. Pode ler. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Veja, essa palavra ela é muito forte. É. Todo pecado que você se comete, toda a vida de pecado que você comete, você começa a se colocar no reino do demônio. Você começa a pertencer ao demônio. Uhum. Por isso que o pecado é uma realidade que nós não podemos aceitar na nossa vida. O pecado não faz bem para nenhum de vocês. O pecado não faz bem para mim. Onde que o pecado pode me fazer bem se aquele que peca é do demônio? O senhor peca? Peco. Várias vezes. E como é que faz para resolver? Rezando, seguindo a Bíblia? Como é que você se cura desses pecados? Eu quero Ou ver o senhor não acha que o senhor está com um sarrafo muito alto É, porra, de altíssimo. pecado? Olha, eu espirrei na cara do irmão. Ou tem que se confessar. Eu pequei. Exato. Então. né? Olá, E olá. aí? Vamos lá. Eu vou responder com a Bíblia. O desejo é Vai. um pecado, padre? Não. Preste atenção. Pensar não é pecado. Olhar não é pecado. O pecado é quando você consente. Então você começa a pensar em coisa ruim porque você não tem como mandar no seu pensamento. Uhum. Então você começou a pensar uma coisa ruim. Só que agora você tem a sua liberdade para dizer, não quero continuar pensando. Pronto.
Você não cometeu pecado, você não alimentou esse pensamento. Perfeito. Tá. Você viu uma coisa que não deveria ver. Ora, você tem olhos para ver. Sim. De repente você tá na rua andando, você viu Você coisa... bateu o olho sem querer, é. Beleza. Agora, você pode não continuar olhando, você pode não alimentar isso. Sim, Você eu concordo. sentiu algo ruim, você sentiu raiva daquela pessoa. Ok, calma. Agora você não alimente esta ira, não alimente essa raiva e pronto. Tá. Tem coisas que a gente não controla, então não posso dizer que um sentimento é pecado, que um pensamento é pecado, que um olhar é pecado. Mas também. Mas é pecado quando você consente. Quando você diz, eu quero isto. Eu gostei disso. Eu gostei desse olhar. Eu gostei desse pensamento. Por mais que eu saiba que ele está errado. Entende? Uhum. Você me perguntou se eu tenho pecado. Lê agora. Tá nessa mesma página. Qual versículo aqui? Versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. 1 João, Peraí, vamos lá. capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, 6, 8. Se dizemos... Se dizemos que não temos Se pecado, o Frei Gilson disser que não tem pecado... se Frei Gilson disser que não tem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Eu seria um mentiroso. É isso aí. Porque todos são pecadores. Se reconhecêssemos Agora eu nós, quero que você leia esse versículo aí. Por quê? O que eu tenho que fazer quando eu peco? Reconhecer o meu pecado e pedir perdão para Deus. Olha o que está escrito aí, No 9, no 9. se reconhecemos os nossos pecados, Deus está aí, Olha aí que lindo. fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Bonito. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra está em nós. Em outras palavras, se você disser que você não tem pecado, você Você é disse que mentiroso. Cristo mentiu. Porque se ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e você diz que não tem pecado, É. então ele morreu na cruz para quê? Agora, uma parte que a gente não leu, que ela é importantíssima, o capítulo 3, versículo 9. Tá aqui. Capítulo 3, versículo 8 ainda, que a gente só leu a primeira parte. Vai. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eita, então foi para isso Ele que se Jesus manifestou. veio. Jesus veio para tirar você do pecado. Jesus veio para tirar você das armadilhas dele. Jesus veio para isto. Então, quando eu vou colocar Jesus na minha vida, o pecado vai ter que sair. Sim, É isso aí. sim, bonito. Porra. Então, ou seja, colocando Jesus na minha vida e colocando a palavra dele na minha vida, ele vai me libertar daquilo que me coloca sob o poder do demônio. Você não nasceu para ficar no poder do demônio. E o que te coloca no poder do demônio? Uma simples mentira. Você viver uma vida de mentira, mentindo para um e mentindo para outro, você se coloca no poder do demônio. Se a pessoa tem uma Bíblia em casa, vamos a partir de um lugar aqui em que ela pode tentar se reconectar. Como é que ele pode fazer, aonde ela pode começar a se reconectar? O cristão, aquele cristão mesmo que está um pouco perdido. Olha, não tem para onde escapar. O começo é Jesus. Então a pessoa ela tem que se deparar com a pessoa de Jesus. E a pessoa tem que se deparar com a palavra de Jesus. Então não tem como eu dizer assim para você, olha, vamos começar fazendo sei lá o quê, não tem. O começo é Jesus. Uhum. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então não tem outro caminho, não tem outra lógica, não tem outra coisa. Eu tenho que buscar Jesus. E, gente, Jesus deixou uma palavra para nós. Bonita demais. Uma palavra. As palavras, deixou Uma as, palavra né? que alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma. O problema é que a gente não quer seguir o que está aqui. Se essa mensagem falou com você hoje, não ignore esse chamado. Deus está te buscando há muito tempo. E talvez esse vídeo seja a resposta da oração que você fez em silêncio. Compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar uma vida. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e ajuda a gente a espalhar a verdade, a fé e a esperança. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.